Não importa o que fala, não importa o que diga, não importa o que tentem fazer, o Senhor é contigo. Sura madacasere decastúria madacasai. Estudo em cada blassúria. Era badacasúria. Badacassia badaia. Esquerda badacasúria. Andutea blassia tuqueteredecasúria. E ali Moisés, ele atende a voz do Senhor. Ele ouve, ele obedece. E ali ele sobe até o povo para livrá-lo. E Deus ali ele vai e fala com o faraó. E Deus manda praga, manda mais praga, manda mais praga. O Senhor endurece e amolece o coração de faraó a todo momento. Até que o Senhor manda a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Que o faraó pega e fala: Moisés, pega esse povo e vai para o deserto. Some daqui. Moisés sai, o Senhor liberta o povo de Israel. O povo de Israel está livre da escravidão. E começa a caminhar pelo deserto. E chega a um certo ponto da caminhada, que Moisés ele chega com o povo diante do Mar Vermelho. E naquele momento o Senhor endurece o coração de Faraó e fala: viu, o que deu em nós para que nós libertássemos esse povo? Vamos atrás deles, vamos trazê-los de volta. E ali Moisés ele se depara, o Mar Vermelho na frente, para voltar. Faraó com seus cavaleiros estavam vindo. Faraó, Moisés, o povo se encontrou ali. Acredito eu que muitas vezes podem até ter pensado, o povo murmurou dizendo contra Moisés: viu, não tinha sepulcros no Egito para que nós fôssemos enterrados lá? Você precisava nos tirar de lá para vir morrer no deserto? Mas sabe o que me chama a atenção? É que Moisés, naquele momento em que o povo reclama, ele não vai clamar a Deus, ele não vai falar: Deus, e agora? Ele primeiro lança uma palavra para o povo. Falou: os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Ficai quietos, porque o Senhor pelejará por vós. Aí depois disso, é que Moisés vai clamar ao Senhor. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Moisés, ele conhecia Deus. Ele não precisou primeiro perguntar: Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Deus, e agora? O povo está reclamando contra mim. Não, Moisés primeiro lançou a palavra: ó, os egípcios nunca mais vocês verão, porque o Senhor está pelejando por nós. Ficai quietos e vede o livramento de Deus. Porque Moisés conhecia Deus. Moisés sabia que Deus não os teria tirado de lá para deixar perecer no deserto. Moisés sabia que Deus não teria tirado eles do Egito para deixar ali acontecer e perecer no meio do deserto. Moisés, ele conhecia o Deus que ele servia. Moisés, ele conhecia o Deus que ele servia, ao Deus que o havia chamado e escolhido. É o que muitos hoje não conhecem. Muitos não conhecem o Deus que escolheu. Muitos não conhecem o Deus que chamou. Eu certa vez eu escutei um fato, uma história, que estava tendo um grande congresso. E ali naquele congresso vi um pastor ali, formado em teologia, doutorado, bacharel. Ele era formado em psicologia. Ele havia feito cursos para aprender a emocionar o ser humano. E ele estava naquele congresso. O pastor que estava dirigindo o culto falou: viu, eu gostaria de convidar o pastor fulano de tal para estar vindo aqui, dar uma saudação. O pastor se levanta, vai lá e recita o Salmo 23. Todo categórico, ponto, vírgula. Aí o povo, depois que ele lê, toda a igreja se coloca de pé e aplaude. Depois que o pastor desce, o senhor que estava na última cadeira, ele levanta a sua mão: pastor, eu gostaria de recitar o Salmo 23 também. E o pastor, para não se desfazer daquele senhor, ele fala: pode vir. O senhor começa a ler o Salmo 23. E quando ele termina, toda a igreja estava chorando, inclusive aquele pastor. Ninguém se levantou e aplaudiu, mas todos estavam com lágrimas nos olhos.
E aquele pastor, aquele doutor, não entendendo nada, depois que acabou o culto, ele foi falar com aquele senhor. Falou assim: viu, o que você tem que eu não tenho? Eu sou formado em teologia, doutorado, eu sou psicólogo, eu fiz até cursos para aprender a emocionar as pessoas. Mas quando você leu o Salmo 23, até eu chorei. O que você tem que eu não tenho? Ele falou assim: ó, eu não tenho nada mais do que você. A única diferença entre você e eu é que você conhece o Salmo do pastor, eu conheço o pastor do Salmo. Muitos hoje conhecem a palavra de capa a capa, mas não conhecem o autor. Muitos estudam e conhecem tudo da palavra, mas não conhecem aquele que escreveu. Não adianta conhecer a palavra se não conhecer o autor. Não adianta conhecer a palavra se não conhecer aquele que escreveu, aquele que inspirou. Muitos estão chamados, mas não conhecem o Deus que escolheu, não conhecem o Deus que chamou. O Senhor quer um povo que conhece Ele, o Senhor quer um povo que busca conhecê-lo. Moisés, ele teve um encontro com Deus, e depois que ele teve aquele encontro, ele não deixou passar batido, ele passou a conhecer o Deus que o havia chamado. Hoje muitos vivem de passado, mas um dia Deus falou comigo, mas um dia eu tive um encontro com Deus. Antes eu pulava, eu rodava, eu sapateava, eu falava e Deus falava comigo. Mas de hoje, teve um dia que teve um encontro com Deus, mas por que não prosseguiu conhecendo? Hoje muitos tiveram um encontro com Deus, Deus chamou, mas depois que passou aquilo, passou, ficou na história, ficou no momento, não prosseguiu em conhecer o Deus que chamou, não prosseguiu em conhecer o Deus que escolheu. O Senhor, Ele nos convida a conhecer. O Senhor, o prazer do Senhor é que o ser humano venha conhecê-lo. O prazer de Deus é poder se revelar para o homem. O poder, a vontade, o maior prazer de Deus é poder se fazer conhecido para o ser humano que Ele criou. É poder viver uma vida diária com o ser humano que Ele criou. Não é viver de emoção. Hoje nós vivemos num tempo de emocionalismo. O Senhor não quer apenas emoção, Ele quer intimidade, Ele quer comunhão com Ele, Ele quer que converse, que fale com Ele e ouça a voz dEle. O Senhor, quando Ele criou o mundo e tudo o que existe, e criou o ser humano no sexto dia, e colocou o ser humano que Ele havia criado dentro do jardim, Ele não abandonou o ser humano lá, Ele não deixou o ser humano lá, Ele criou o ser humano com uma dependência dEle, porque a palavra diz que em Gênesis 3, que pela viração do dia, Deus descia para conversar com o homem. Pela viração do dia,
Deus passeava pelo jardim com o homem. Quando Deus criou o homem, Ele não criou e deixou lá, porque Ele criou o homem, sabe por quê? Porque Ele queria ter intimidade, Ele queria ter comunhão, Ele queria falar, Ele queria conversar. E pela viração do dia, Ele descia a conversar com o homem que Ele havia criado. Pela viração do dia, Ele descia no jardim para que o homem que Ele havia criado o conhecesse a cada dia mais. Vida com Deus é vida diária. É conhecer a Deus diariamente. Conhecer a Deus por ouvir falar, conhecer a Deus por aquilo que os outros falam, por experiências de outros, por vivência de outros, é fácil. Eu quero ver conhecer a Deus por experiência própria. Jó mesmo disse: Senhor, antes eu te conhecia por ouvir falar, hoje eu te conheço porque os meus olhos te contemplam. Turabadaca séria, mandeciata, turabadaca sai, tirabadaca, turabacine, camadaca, estupleplacete, candadasca. Mandaca séria, turabandasca, lustequendasca. Senhor, nesta noite Ele está te convidando, vem me conhecer. Senhor, nesta noite Ele está dizendo, vem me conhecer. Eu quero me revelar para você, eu quero me mostrar para você, eu quero que você saiba quem eu sou. Deus pelo que os outros falam, chega de conhecer a Deus por experiência que outros contam, chega de conhecer a Deus por experiências que outros tiveram. Nessa noite, passe a conhecer a Deus por si próprio, por experiência própria, por convivência com Deus própria.